بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, os ouvintes. Nós agora hoje começamos um tema, continuando o tema da semana passada, onde nós tínhamos falado como terminou a Batalha das Trincheiras, e hoje vamos trabalhar sobre um tema muito polémico, que muitas vezes é utilizado, que sempre que o Islão é atacado, na parte política é normalmente este o episódio que as pessoas distorcem e usam para denegrir a imagem do Islão, que é o que é que aconteceu aos judeus de Banu Qurayza, e a ideia que muitas vezes passam lá para fora é que os judeus de Banu Qurayza foram assassinados, mortos, executados só por serem judeus, e o Islão realmente aproveitou-se dessa oportunidade para matá-los. E então os que têm seguido naturalmente a história desde trás têm vindo a ouvir o que realmente se passou. Estes judeus, sim, eram judeus, por acaso eram judeus, mas podiam ter sido outra tribo, tinham feito um acordo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e em plena guerra das trincheiras abandonaram, deram o dito pelo não dito e cometeram atrocidades e actos de terrorismo contra as mulheres muçulmanas que estavam no forte guardadas. Pois quando termina realmente essa batalha, naturalmente que agora, em 2 episódios, nós vamos vos explicar o que é que realmente aconteceu. Muito bem. Na manhã seguinte, sábado de manhã, o profeta sallallahu alaihi wasallam, naturalmente, e os muçulmanos acordam, depois de uma noite de super tempestade de areia e de tal maneira foi forte, que quando chegaram, viram que realmente do outro lado da trincheira estava totalmente abandonado e deserto, ou seja, todo o mundo tinha fugido, as tendas também já não estavam lá porque tinham sido arrancadas pelo vento e praticamente estava tudo realmente vazio. E assim perceberam que ou o vento arrastou todo aquele exército, ou então muitos fugiram, ou então muitos, tal como tinha contado na aula passada, ao ver a tempestade a chegar, também resolveram abandonar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, vai para a casa de Salama, uma das esposas, e diz que o hadith conta que ele ainda estava a tirar a armadura para descansar, portanto eles tinham feito o Salat al-Fajr de manhã e a ordem foi dada para todo mundo ir para casa descansar, as mulheres também saíram do forte e todo mundo foi para casa para efetivamente descansar. Chegaram mais ou menos a casa, estamos a falar já quase à hora do meio-dia, fizeram provavelmente a oração de Dhuhr, que é a segunda oração, e está na altura de descansarem quando Jibrail, o anjo Gabriel, aparece na casa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e lhe pergunta o que é que realmente ele estava a fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam responde que estou a tirar a armadura para descansar. Jibrail, eles dizem que ele entrou, estava a usar um turbante de seda fina e estava montado numa mula cuja sela também era de seda, portanto era de uma grande, notava-se logo que era alguém de fora, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós estamos realmente a descansar, vamos descansar, ao que Gabriel disse que, mas nós, anjos, ainda não descansamos e ainda estamos a preparar para a guerra. E foi assim que ele pede ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que Deus ordena não descansar ainda, vão diretamente à Banu Qurayza, à tribo de Qurayza, que ficava sensivelmente 1 hora dali, para resolver. Porquê? Porque o perigo ainda estava lá. Os Qurayshitas já tinham sido embora, tudo bem, mas lá dentro da cidade estava um perigo, era um perigo grande. Eles tinham quebrado uma trégua e tinham cometido actos de terrorismo internos durante a guerra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao perceber isso, cansados ainda todos, 25 dias de cansaço, falta de sono, falta de comida, mas mesmo assim ele pega na sua armadura, ele nem chegou de tirar a sua armadura, de acordo com as narrações,
e manda uma ordem para que toda a gente vá diretamente para Banu Qurayza, para a tribo, para o local onde eles estavam, que é 1 hora dali, e fizessem a oração do Asr, que é a terceira oração, lá. Em outras palavras, ele ao ter dito que façam a oração lá, era quase sinónimo de não percam tempo, mesmo a oração façam lá, não param no caminho, vão diretamente. A maioria das pessoas lá chegou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lá chegou, até perguntou quem é que foi o primeiro a chegar aqui, e eles até, os discípulos até disseram, os companheiros, que há aqui um homem parecido com Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi era um discípulo, um companheiro muito bonito, muito elegante, e Gabriel costumava vir com o seu formato, ou seja, o Gabriel, quando vinha mascarado do humano, vinha mascarado com a cara deste senhor, que era uma pessoa muito belo, o profeta até chamava este homem Dihya al-Kalbi de Yusuf Hadhihi al-Umma, ele é Yusuf, José, do meu povo, José, filho de Jacó, também era muito bonito e muito elegante. E então, todo o mundo chegou, basicamente, àquela hora, e fizeram o Asr perto dos fortes, nas fortalezas, onde os judeus já estavam agora barricados. Naturalmente que houve algumas pessoas que chegaram tarde, e mesmo chegaram muito tarde, e no caminho até houve uma discussão, que será que vamos fazer a oração cá, ou vamos fazer quando chegarmos a Banu Qurayza. Uns fizeram no caminho, outros fizeram Banu Qurayza. Naturalmente o profeta percebeu, os que fizeram no caminho, percebeu que eles iriam perder a oração se não fizessem, e os que fizeram, já ao chegar à noite, o profeta percebeu que eles estavam realmente a seguir as ordens diretamente. Ambos estavam corretos, o que mostra que quando académicos têm diferentes opiniões, desde que elas estejam bem provadas e fundamentadas, não há problema nenhum. Quando lá chegou, o profeta sallallahu alaihi wasallam manda Sayyidina Ali para pôr a bandeira do Islão à frente dos fortes, quase que dizendo que vocês agora saiam e rendam-se já. Naturalmente os judeus não quiseram e continuaram todos, portanto, a insultar e ofender abertamente de fora ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mas quando Ali, quando vê essa situação, naturalmente ele volta para trás e diz ao profeta que se calhar é melhor nós acamparmos um bocadinho mais longe, mas o profeta diz, sallallahu alaihi wasallam, diz que não se preocupe com isso, nós vamos acampar em frente deles, e eles quando me virem já não vão ter a audácia de me insultar ou de ofender. Quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam chega perto das fortalezas, dos fortes onde eles estavam, na torre onde eles estavam barricados, porque eles faziam essas torres, eles sabiam fazer essas torres, porque eles eram mestres nesta área, e portanto eles sabiam que ninguém conseguia penetrar as torres, era muito difícil penetrar aqueles fortes. Ainda hoje há muitos desses fortes ainda estão em ruínas, mas ainda estão de pé na Arábia Saudita. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam simplesmente disse que, olha, já não chegou a hora de vocês perceberem o erro que vocês fizeram, e vejam o que é que o vosso erro fez, vocês hoje perderam tudo, portanto saiam, venham cá para fora e vamos tratar da situação de acordo com, efetivamente, a lei. Naturalmente que eles não quiseram e disseram que a gente não sai daqui, vocês vão-se embora, vocês só estão atrás de nós. É a conversa do costume. Não queriam aceitar que tinham efetivamente errado. Dizem que lá dentro estava Huyay bin Akhtab, o líder do Banu Nadir, um dos primeiros judeus a ter a ideia dessa batalha das trincheiras. Curiosamente, a filha dele vai-se mais tarde casar-se com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e também estava Ka'b ibn Asad, também o líder desta Banu Qurayza, que também ficaram lá. Este cerco durou 25 dias, não queriam sair, e os muçulmanos também não conseguiam entrar, tal era forte esta fortaleza. E no fim Ka'b, de uma certa maneira, o que faz é reúne todos os judeus numa sala e dá 3 hipóteses para resolver aqui o problema. A primeira hipótese é: aceitam o Islão e assim os muçulmanos não vão fazer efetivamente nada. Ou seja, o próprio judeu, o líder, está a dizer isso. Que se nós aceitarmos o Islão, pronto, acabou, fica tudo resolvido. Mas os judeus recusaram efetivamente isso. Segundo, vamos matar, fazer aqui um suicídio em conjunto, e acabou. E eles não nos conseguem segurar.
Mas também, e naquela altura, eram mais judeus dentro da fortaleza do que muçulmanos, era quase 3 por 1. Mas também eles não aceitaram. Suicídio em massa não vamos fazer, porque a religião também proíbe isso. Terceiro, vamos fazer um ataque surpresa num sábado, ou seja, como é sábado, eles sabem que nós ao sábado não lutamos, vamos um dia fazer um ataque, saímos todos e lutamos contra eles. Eles também não quiseram fazer essa luta porque estavam cheios de medo. E é aí que Ka'b ibn Asad fica furioso e diz que vocês não querem fazer nenhuma decisão, o que é que nós vamos fazer? Então ele, Ka'b ibn Asad, manda um homem dele para realmente ir ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam a pedir que, da mesma forma como no ano passado os primos Banu Nadir, era uma outra tribo judaica, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando eles partiram as tréguas, traíram, o profeta deu 3 dias para eles pagarem as coisas todas e irem-se embora, nós estamos preparados para fazer isso. Algo que o profeta recusou, dizendo que Banu Nadir não traíram, tentaram matar a mim, mas não traíram em plena guerra, nem fizeram atentados como vocês fizeram, vocês não podem pedir a mesma coisa. Ele manda uma segunda proposta dizendo, tudo bem, deixa só nós irmos embora e pronto, vocês ficam com toda a mercadoria nossa, as terras, tudo é vosso, e até mesmo nós não vamos lá nada connosco, nem ouro, nem prata, nem nada, a gente só vai sair nós com a roupa que tivemos na cabeça. Aí também o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que não, nessas situações vocês não podem fazer isso, saiam incondicionalmente. Então os judeus fazem uma terceira proposta, onde dizem que nós queremos que um amigo nosso muçulmano, chamado Abu Lubaba, que era da tribo de Aus, de Medina, que é muito amigo nosso, ele foi o nosso aliado, nós confiamos nele, deixa ele vir fazer negociações connosco. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, tudo bem, pode vir. Abu Lubaba, que era um homem muito piedoso, apesar de não ter estado em Badr, na batalha de Badr, por uma tarefa que o profeta tinha dado, ele é considerado como um homem de Badr, e como vocês sabem, dentro dos companheiros do profeta, o primeiro patamar é, naturalmente, claramente, os 4 califas do Islão, que Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Depois, em segundo lugar, são os outros 6 a quem o profeta também deu garantia da Jannah, que são o que nós chamamos os 10, os 6 mais 4, os 10 Ashara e Mubashara. E em terceiro lugar estão os Badris, ou seja, tirando esses 10, os 303 que realmente também estiveram com eles em Badr. Ele faz parte disso, Abu Lubaba. Dizem que Abu Lubaba foi lá e foi muito bem recebido, e todo mundo foi ter com ele, e seguraram, abraçaram, choraram. E de uma certa maneira Abu Lubaba ficou um bocado tocado com isso. Ou seja, ele tinha ido lá para ser um negociador. Ele não foi lá e ele, de uma certa maneira, fez um erro. Ele ficou, de uma certa maneira, muito tocado, emocionado com os choros das pessoas. E sentou-se com eles e eles perguntaram o que é que você acha que a gente deve fazer? Ao que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ao que Abu Lubaba disse, vocês realmente devem se render. Mas depois ele fez uma coisa que não devia ter feito. Ele depois fez um sinal, como uma espécie de uma mão por debaixo da garganta. Quase uma certa, ou seja, fez um sinal de vocês vão ser mortos. E ele, ao ter feito isso, logo que ele fez isso, ele sentiu-se muito arrependido. Porque ele tinha traído, realmente, o profeta nunca tinha dito que ia matar, mas ele pensou isso. Ou seja, ele sentiu-se realmente como saiu da boca dele essa situação, algo que o profeta nunca tinha dito. Abu Lubaba sentiu-se muito mal com isso. Até um ponto que ele foi-se embora da fortaleza, saiu por detrás e foi diretamente à mesquita e se amarrou a um pilar da mesquita e disse que eu traí o profeta e enquanto Deus não me perdoar, eu nunca mais vou sair daqui. Quando a conversa chegou até ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o profeta disse, Abu Lubaba, se tivesse vindo falar comigo, eu percebo, ele ficou um bocado tocado, às vezes acontece, a gente fica tocado, emocionado com uma situação e acabamos por dar uma opinião nossa quando não devíamos fazer isso, quando somos negociadores. Mas bastava ele falar comigo e estava tudo bem. Mas o certo é que ele foi fazer isso, fez uma promessa, agora ele tem que cumprir com a promessa dele, enquanto Deus não lhe perdoar ou não mandar alguma coisa a falar do perdão dele, nós não podemos fazer mais nada. Dizem que só passado uma semana, quando já isso tudo já passou,
só para terminar aqui a história da Abu Lubaba, é que Deus envia um versículo do Alcorão de uma certa maneira, a dar a sua garantia que perdoou Abu Lubaba. Aliás, naquela manhã, passada uma semana, só que eu estou a puxar aqui a história para terminarmos a história da Abu Lubaba, o profeta sallallahu alaihi wasallam de manhã acordou, estava na casa de Umm Salama e estava a sorrir. E Umm Salama, quando viu ele, e disse Adhakallahu sinnak. Isso normalmente é um dua, que depois vou meter aqui no screen, que é quando vê alguém a sorrir, deve sempre dizer isso. Adhakallahu sinnak, que Deus te mantenha a sorrir sempre, ou seja, para não cair qualquer tipo de mau olhado sobre ele. E depois ele disse que, olha, sabes, o Abu Lubaba foi perdoado, Allah aceitou o perdão dele, e então ela rapidamente foi à mesquita. Naquela altura as mulheres não tinham, a lei do hijab não tinha saído. Quando eu digo hijab, não é o lenço já elas usavam sempre, era aquele físico, que eu já falei numa das aulas, que era exclusivamente para as esposas, ou seja, as mulheres do profeta não podiam estar no mesmo espaço que outros homens. Mas naquela altura a lei ainda não tinha sido posta. E ela lá foi ter com Abu Lubaba e disse: Abu Lubaba, Deus já te perdoou. Mas ele disse: não, eu só vou aceitar se realmente o profeta vier cá e me retirar as cordas. E o profeta foi lá e Abu Lubaba foi, de uma certa maneira, perdoado. E por essa razão é que no Sura Anfal, versículo 27, fala sobre ele. Ou seja, aqueles homens que realmente traíram numa primeira fase e depois mais tarde Deus perdoou. E na Sura Tauba, versículo 102, também foi revelado que Deus também efetivamente perdoou. Aliás, é um versículo que dá-nos muita esperança, em que Deus diz: aqueles que realmente misturaram boas ações com más ações, mas depois perderam perdão, Deus irá perdoar. Também esses dois versículos eu vou meter também no screen para vocês poderem realmente tirar as referências. E depois, naturalmente, na noite 25, agora voltando para trás, enquanto o cerco está a andar da fortaleza, na noite 25 é que um dos guardas muçulmanos que estava a tomar conta para ninguém fugir, Muhammad bin Maslama, ele próprio diz que ouvi um homem a sair sozinho, que era um homem chamado Amr ibn Sa'ada, que era um judeu, e ele saiu, dizem que saiu com mais uma ou duas pessoas. Eles eram 2 ou 3 judeus que tinham, desde o princípio, eram contra a quebra de tréguas que Ka'b ibn Asad tinha feito. Portanto, dentro daqueles grupo todo de judeus que traíram, houve 1 ou 2 que realmente lutaram para isso não acontecer. E naquela noite eles tentaram fugir. Próprio Maslama, Ibn Maslama, o guarda, diz que eu, quando vi ele, provavelmente, Ibn Maslama sabia que ele era um judeu bom, ou então pode ter ficado com pena. Ele próprio diz que ou Allah deixa passar por eu deixar passar, ou seja, eu espero que Allah tenha pena por eu ter a pena. Depois, Amr ibn Sa'ad dizem que ele, a partir daí, ele mais outra pessoa, se calhar veio com ele, fugiu. O profeta, quando soube dessa informação, disse que, na realidade, Allah ajudou este homem a salvar-se, porque, na realidade, ele tinha, desde o primeiro dia, que ele era contra essa traição que eles efetivamente fizeram. Isso mostra muitas vezes que, quando nós somos limpos e bons por dentro, Deus, Allah, arranja sempre a maneira de nós efetivamente fugirmos e de nós podemos, não fugirmos, mas para nos salvar efetivamente isso. E nesta noite ele foi-se embora e no dia a seguir é que os judeus agora vão pedir para um segundo negociador que vai negociar essa trégua, essa situação e vai mostrar efetivamente o que vai acontecer. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.